Bem-vindos aí ao edital da Prefeitura, Todos pela Cultura, da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. É um projeto da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul. Esse projeto que se chama Medita São Caetano. E hoje nós iremos entrevistar aqui o Igor. Estou chamando ele. Bom dia, Fátima. Hoje vai ser bem interessante a entrevista. Uma pessoa que teve a sua vida totalmente mudada, começou a prática da meditação. Estamos esperando aí ele conectar. Opa, tudo vermelho? Peraí, tô colocando o fone. Aí, pronto. Bom dia, meu amigo Igor. Fala, Luiz, tudo certo? Como é que tá? Tranquilo. Estamos online aqui para a Rede Mundial de Computadores e hoje a gente vai saber um pouquinho sobre a sua história. Só para a gente recapitular, Uhum. nós entrevistamos vários monges, entrevistamos também instrutores de meditação e entrevistamos até mesmo ontem um neurocientista da Federal do ABC que estuda Uhum. as relações entre a mente, né, a meditação e a ciência que existe por trás da meditação. Mas deixamos aqui para o final, para o último dia, essa entrevista que, na minha opinião, é super especial, que é o quê? Será que existe alguém que a vida foi totalmente alterada, mudada e ganhou um novo significado depois da prática da meditação? E aí é por isso que eu resolvi te convidar, porque eu acredito que a meditação teve esse impacto aí na sua vida. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse quem você é, da onde você está falando. Ah, beleza, certíssimo. Vamos lá. Pessoal, eu sou o Igor. Se o meu volume estiver ruim, se vocês não estiverem escutando, me avisa, tá? Eu sou o Igor, atualmente trabalho numa companhia aérea. Sou formado em engenharia de automação pela Universidade Federal do ABC. E hoje eu trabalho na parte de programação, tá? E aí eu tô hoje aqui para contar um pouco para vocês como foi minha história e como que eu adquiri esse hábito e como que ele me ajudou, tá? Como que ele me ajuda e como que ele me ajudou e vem me ajudando a superar alguns obstáculos aí que eu acredito que seja um problema comum a muitas pessoas, né? E um problema aí que vai ser um aí do próximo século, mas a gente tem tudo para, assim como com as outras coisas, vencer, né? Mais esse mal que tá por aí, né? Que é a ansiedade, que é às vezes depressão também, que é desencadeada, né? Pela ansiedade e tal. E aí hoje eu queria falar um pouco para vocês, porque eu acho que a minha experiência pode ajudar, tá? Algumas pessoas. Com certeza. E aí eu queria saber o seguinte: a gente já conversou bastante, mas eu nunca te perguntei algumas coisas específicas. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre meditação? Você lembra se foi algum vídeo no YouTube, se foi algum livro? Olha, eu não lembro direito, tá? Mas é uma coisa que eu escuto há muito tempo já. Então, assim, a prática da meditação, na verdade, eu sempre fiz. Só que eu comecei a fazer com mais afinco esse ano, tá? Mas, assim, eu sempre fiz, assim, esporadicamente, né? Então, esse ano aqui se intensificou, né? Por conta dos problemas que a gente está vivendo. Até por ter mais tempo, né? Finalmente ter mais tempo no dia a dia, então. E aí eu comecei a notar, assim, cada vez mais benefícios, né? Então foi uma coisa que eu realmente peguei, né, para minha rotina.
Mas é uma coisa que eu sempre fiz, assim, fazer com menos frequência, mas há muito tempo que eu faço. E a primeira vez que eu escutei sobre, aí não vou lembrar, mas faz muito tempo mesmo, assim, acho que desde criança eu escuto falar. Não tenho praticante na família, mas assim, eu sempre escutei falar desde criança, né? No seu círculo de amizades, família, esposa, primos, amigos, você conhece mais alguém que medita ou você acha que é uma coisa difícil de acontecer de alguém falar que medita? Ah, cara, eu acho que assim, não, no meu ciclo de amizade, assim, pelo menos mais próximo, não tem ninguém, não conheço ninguém. Mas é uma coisa que está tendo cada vez mais adeptos, né? Até porque a gente tá. Acho que até a ciência ajuda bastante a gente, né? Respalda a gente com os benefícios, né? E ainda mais com essa nova crise de ansiedade, depressão, assim, né? O pessoal, infelizmente, acaba esperando, né, bater essa situação para buscar alguma alternativa que às vezes o pessoal já buscou, tipo, a medicina mais tradicional. Algumas vezes a pessoa vai no pronto-socorro, acha que tem um monte de coisa, faz os exames e aí o médico fala que tá tudo certo com ela. E aí é a primeira vez que cai a ficha na pessoa e ela fala assim, bom, se eu sentir alguns sintomas e tá tudo certo com a minha saúde, entre aspas, então tem que ser alguma coisa assim que eu não tenho ciência ainda. E aí quando a pessoa vai ler sobre meditação, buscar sobre meditação, e aí às vezes ela dá uma chance para isso e vê que faz a diferença. E aí a pessoa começa a ter esse hábito na vida dela, que é um hábito bem saudável, né? E o que que mudou na sua vida depois que você começou a meditar? Cara, assim, a primeira vez que eu fui ter resultado, assim, digamos, entre aspas, foi uma vez que eu senti que eu parei tudo que eu tava fazendo, né? E eu acho que eu vi uma entrevista de alguém ou li um livro sobre, num trânsito que eu tava em São Paulo, naqueles. Tava escutando uma rádio AM, acho que de notícia, e aí teve tipo um minuto de alguma coisa lá. E aí o cara falou e aí bateu despertou a minha curiosidade, né? Aí eu falei, não, beleza, hoje quando eu chegar em casa eu vou separar ali uma meia hora, vou me privar de tudo e vou ver, cara, eu não tenho nada a perder, sabe? Vou fazer. Aí cheguei em casa, tipo, organizei assim, né, o silêncio, né? E falei, não, vou ter essa meia hora aqui. E realmente, assim, eu no começo, né, quando eu tinha uma noção, mas não era praticante em si, eu usei muito livros e vídeos no YouTube mesmo de meditação guiada, né? Aí me ajudou muito. Então, a primeira vez que eu parei, senti, fui fazendo as instruções. Não sei explicar assim, mas é um relaxamento e tipo uma focalização de energia muito grande. Então, assim, quando você segue, você consegue focar, consegue enviar energia, consegue fazer um relaxamento numa área específica do corpo, você sente aquele fisicamente, aquele formigamento, o relaxamento na musculatura, entendeu? Então, assim, você consegue fisicamente sentir os benefícios na hora. Você não precisa passar, tipo, ter anos, meses de experiência. E você consegue ver o relaxamento na hora, o resultado na hora. E aí, a partir desse dia, sempre tá no meu dia a dia, assim, pelo menos 20 minutos por dia, eu pratico, cara. E para mim, assim, é essencial. É essencial. Eu sinto que a curto prazo resolve, assim, às vezes você tá meio ligado numa coisa, assim, que tá dando muita importância para uma coisa que a coisa não tem a devida importância e resolve na hora, na curto prazo tem benefício a longo prazo também que você aprende a lidar com as situações, assim, às vezes não precisa nem que você tá no dia a dia, tem uma situação e na própria situação, sem fazer nada, você fala, não, tipo, é isso, vou fazer isso para resolver, o meu melhor é isso. Então, para mim, é os dois, é benefício a curto e longo prazo, entendeu? Acho que isso é a melhor coisa que tem, né? Que uma vez eu tinha visto que um dos segredos da felicidade é quando você faz alguma coisa que ela tem um benefício momentâneo, mas ela também tem um benefício a longo prazo.
Porque às vezes a gente faz uma coisa que nos dá uma felicidade momentânea, por exemplo, comer algo extremamente saboroso, gorduroso, né? Só que a longo prazo não tem. Então a meditação, ela tem, acho que essa característica de nos beneficiar tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E não é à toa que ontem o professor da Federal, o Guilherme, ele nos falou que a meditação hoje em dia já é considerada um dos pilares da felicidade perante a ciência, né? Porque ela traz uma sensação de bem-estar e de paz interior muito, muito forte. Cara, eu queria saber o seguinte: esse tipo de meditação que você aderiu para o seu cotidiano, ele tem alguma característica especial? É de alguma linha? É do Zen? É do tibetano? Você criou seu próprio treinamento? No que você baseia a sua meditação? Então, no começo, quando eu comecei, tinha uns vídeos no YouTube, uma pessoa fez tipo, uma playlist, e aí eu sabia mais ou menos assim, para esse dia eu vou fazer tal coisa, né? No começo, assim, inicialmente foi do YouTube mesmo. Aí depois eu fui me interessando pelo assunto, lendo alguns livros, né? Inclusive até um foi você que me emprestou. E aí, basicamente, eu, assim como a religião, né? Eu peguei coisas importantes de diversas instruções. Então, para mim, é tipo o meu estilo, assim. E eu pego o que eu gosto de muitos estilos. Então, eu acabei criando o meu por me conhecer, né? Mas, de novo, no começo, o que me ajudou muito, até mais com concentração, foi a meditação guiada, né? Que é uma pessoa por trás que vai falando, vai te conduzindo. Mas hoje eu já tenho, assim, tipo, e hoje eu já, a maioria das vezes é a meditação que eu uso de focar nas partes do corpo. Então, assim, hoje eu quero fazer um relaxamento na mandíbula, quero fazer um relaxamento na panturrilha, quero fazer um relaxamento, eu quero acompanhar o fluxo de ar, entrando e saindo, entendeu? Para onde ele vai. Então, eu sempre focalizo algum lugar assim e acabo fazendo sozinho mesmo, assim. Então depende do dia e não teve um estilo assim, algo que eu segui. Eu vi bastante coisa, li bastante coisa e é a partir de quando foi potencializando para mim, eu meio que criei assim aquilo, o meu estilo, entre aspas, assim. É Qual isso. que é a diferença para você dessas meditações que existem no YouTube guiada e quando você, digamos, cria essa maioridade na meditação e começa a fazer por si só? O YouTube, na verdade, você tem que ir primeiro, né? Assim como qualquer fonte de notícias, você tem que filtrar bastante, né? Então você tem que ver primeiro, é uma porta de entrada só assim, né? Você tem que ver o profissional, né? Ver se o profissional é bom, ler sobre o profissional, e aí é a porta da entrada. Ele serve para te iniciar, né? Para te ajudar. Uma pessoa que, como se você não tivesse experiência em alguma coisa, você procura no YouTube, assim, ele vai te mostrar lá. Para fazer isso, você precisa disso, disso e disso, e aqui é uma introdução. Agora, é excelente, assim, para você iniciar, para você ver alguns resultados, assim. Mas se você quiser se especializar mesmo, aí você vai ter que ler sobre, você vai ter que coletar informações e depois você vai tendo cada vez resultados mais fortes, né? Você, mas desde a primeira sessão, assim, se você fizer com afinco, com carinho, né? Querendo melhorar mesmo e ver benefício, ter paciência também, porque às vezes demora, né? Às vezes a sua mente vai devagar muito, então você vai sentar 20 minutos para fazer calmo, e você vai ver que a sua mente vai, tipo, em 20 minutos vai ser um turbilhão de pensamentos, você não vai conseguir. Então, essas partes iniciais, assim, é muito boa para te iniciar e para fazer você romper a primeira barreira, né? A primeira barreira, que é a barreira do preconceito. E aí, depois disso, você sempre pode, sim, voltar, né, ao inicial. E eu faço isso às vezes também.
porque mostra quanto você, assim, tipo, evolui, né? Você lembra do período que você fazia, quando você começou, e isso dá uma satisfação também. Mas no mais pra frente, assim, você vai ter que sempre buscar informações, né? Em livros, em profissionais, né, da área da terapia tal. Falo com você muito, você me ajuda. E aí é uma soma de tudo também. E como você vai levar a sua vida, como você leva a sua vida também, a partir daí, né? Porque não adianta nada você ter o tempo, acreditar, fazer, se desenvolver e os seus hábitos continuarem os mesmos, né? Também aí é um grande impeditivo, né? Então, mas é uma coisa que puxa a outra, assim. Se você buscar isso é porque você estava incomodado com alguma coisa, você começa a ter resultado e aí você começa a mudar, tipo, é um ciclo vicioso bom, assim. Então, eu acredito que esse seja o caminho, o Luiz. É um ciclo construtivo em vez de um ciclo destrutivo. É um ciclo construtivo, uma coisa vai puxando a outra. E quais foram as suas dificuldades particulares do Igor quando ele começou a querer sentar para meditar? Então, as principais dificuldades acho que a primeira com certeza é que a mente divaga, assim, a mente, cara, você senta para se concentrar e você acaba não concentrando. Você pensa, tipo, no seu trabalho, você pensa em outras coisas, você começa a pensar, tipo, naquilo que você vai fazer depois e naquilo que você podia estar fazendo. Então, tipo, você não consegue focar. Para mim caiu o áudio do Igor. Ó, eu não tô te Alô, ouvindo. alô, Eu alô, vou alô, desconectar o Igor. alô, 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 alô. Não? Peraí, eu vou encerrar ele aqui.